Quero falar sobre um jogador revelado nas categorias de base do Goiás que vem se destacando bastante lá no futebol português e certamente poderia ser uma boa opção para o ano que vem, que é o ponta esquerda, ponta direita, o Wellington Júnior. Você lembra dele? Surgiu aqui no Goiás com bastante destaque lá nas categorias de base, mais ou menos ali entre 2013 e 2014, acabou que não teve grandes oportunidades, né, dentro do elenco esmeraldino. Ele que atualmente defende a equipe do Portimonense da primeira divisão portuguesa e começou agora, caso você não saiba, né, o campeonato português, assim como grande parte das ligas ali do futebol da Europa, começa mais ou menos no final agora já do mês de agosto. Então ele já fez 4 jogos na primeira divisão portuguesa com 2 gols marcados, né? Então o Wellington Júnior vivendo novamente uma boa fase na sua carreira, assim também como terminou na temporada passada na primeira divisão, né? Foram aí 12 partidas pelo próprio Portimonense, já na reta final, com 5 bolas na rede e uma assistência. Então o Wellington Júnior, na minha opinião, poderia ser uma boa opção aí pelos lados do campo na equipe esmeraldina. Ele que costuma jogar como um ponta esquerda, ponta direita, posição de origem mais ali pelo lado esquerdo mesmo, né? Já que ele é destro, gosta de fazer aquelas jogadas cortando para o meio e até mesmo de velocidade. Tem 29 anos de idade e o seu contrato se encerra ao final da próxima nessa temporada europeia, né? Ou seja, lá no final do mês de junho de 2023. Então um jogador que está feliz, vive aí um bom momento no futebol português e, na minha opinião, poderia ser um bom nome para o Goiás ficar de olho para os próximos anos. Ele que aqui na equipe esmeraldina surgiu lá em 2013, ainda depois de ter passado aí nas categorias de base do Grêmio, do América de São Paulo e também do Coritiba até chegar no Verdão naquele ano. Foram 12 partidas, 1 gol marcado e teve ali um pequeno destaque, né, em 2014, tanto no Campeonato Goiano quanto ali nos últimos jogos. Eu lembro do gol dele contra a Chapecoense na última rodada do Brasileirão. 22 jogos com 3 gols marcados e o outro até consegui lembrar todos, né? No Goianão foi contra o Trindade em um jogo fora de casa, no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, naquele 6-0 e também contra a Chapecoense, né? Depois ele acabou sendo emprestado em 2015 para a equipe do Joinville, também posteriormente ao Paysandu, onde até fez uma boa disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e aí acabou o seu contrato com o Goiás não sendo mais renovado. Depois disso, acabou rodando bastante aí no futebol brasileiro, em 2016 pelo CRB, até que fez uma boa disputa da Série B, 5 gols marcados em 23 jogos, rodou também no Mirassol, Paysandu, Ferroviária e voltou a se destacar no Brasil de Pelotas na Série B de 2018. Passou pelo Coritiba em 2019, não conseguiu grande destaque, até ir para Portugal no Aves, equipe que estava recém-promovida à primeira divisão, onde fez um baita ano, né? 25 jogos, 10 gols marcados e 2 assistências, até ser negociado com a equipe do Portimonense, né? Nesse seu primeiro ano até que não teve assim grande destaque, lá em 2021 foi emprestado ao futebol japonês e retornando, né, na última temporada europeia já com bastante destaque. Na minha opinião, o Wellington Júnior poderia ser uma boa opção para a diretoria do Goiás ficar ali de olho no mercado, inclusive eu que já havia conversado com ele ainda lá no finalzinho do ano de 2020, havia demonstrado ali grande gratidão, né, pela sua passagem na equipe do Goiás, diz que ainda tem muitos amigos dentro do clube e que espera um dia retornar ao time esmeraldino. Na minha opinião, poderia ser uma boa opção, né, para os próximos anos. Enfim, quero saber sua opinião, o que você pensa sobre o Wellington Júnior, 29 anos de idade, seu contrato se encerra ainda no dia 30 de junho de 2023, poderia ser uma boa alternativa, né, ou não, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Ele que vem fazendo uma boa disputa do Campeonato Português e eu sempre indico isso, né, jogadores aqui no Brasil que muitos começam a ficar batendo cabeça, jogando ali Série B, Brasil de Pelotas, roda no Coritiba, CRB, caso vê assim que não vai dar muito destaque mesmo, o ideal é ir para Portugal, como fez o Wellington Júnior, né? E recuperando a sua moral, vivendo em um bom país, em boas cidades também, sem grande pressão da torcida, igual é aqui no Brasil, né? Às vezes essa pressão até mesmo se torna em violência. Então eu super indico jogadores jogarem na primeira, até mesmo segunda divisão de Portugal, recebendo em euro, enfim. E aí sim, depois um pouco mais maduros, até mesmo melhores, né? No quesito futebolístico, retornando aqui para o Brasil, pode fazer uma maior diferença. Hoje falando sobre as probabilidades do Goiás após o término da 24ª rodada, a derrota do Bragantino para o Corinthians fora de casa ontem à noite fez com que o Goiás permanecesse entre os 10 primeiros colocados. Apenas em relação quando acabou o jogo, né, contra o Atlético Goianiense, só o América, que empatou com o Atlético Mineiro em casa por 1-1, acabou passando o Goiás por conta dos critérios de desempate. A equipe de Belo Horizonte tem uma vitória a mais, mas as duas equipes com 32 pontos. As atualizações muito boas para o Goiás, que primeiramente em relação ao primeiro objetivo, né, que é escapar do rebaixamento, o Goiás atualmente tem apenas 2,8%, segundo aí os matemáticos da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, 2,8% de chances do Goiás jogar, por exemplo, né, a Série B do Campeonato Brasileiro
do ano que vem. Então, se a gente fosse considerar a chance do Goiás permanecer na Série A do Brasileirão, daria ali por volta de 97,2% a chance da equipe esmeraldina, né, de jogar a Série A em 2023. Segundo objetivo, isso considerando na questão da Sul-Americana, né, que eu irei falar agora, a chance do Goiás ficar entre sétimo até a 12ª colocação. Eles não colocam, por exemplo, o campeão da Sul-Americana ou campeão da Libertadores, Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga. Não consideram isso, tá? Apenas a posição desde o começo do campeonato, para qual vaga vai, né? Então o Goiás aparece na 5ª colocação como o quinto time, né, que tem mais chances de jogar a Sul-Americana no ano que vem, com 47,7%, realmente uma numeração muito legal. Isso se a gente considerar apenas, né, na questão dos 12 primeiros colocados. Se a gente considerar aqui, por exemplo, vamos supor que não sei, o São Paulo ganha aí a Copa Sul-Americana e fique entre os 12 primeiros, o que eu acho um pouco difícil, né, nessa situação do time na reta final do ano, mas não é impossível. Caso também, por exemplo, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o Atlético Paranaense ganha a Libertadores, e a Copa do Brasil também vai ficar entre os clubes, né, que estão entre os 12 melhores. Então o Goiás poderia até mesmo na 15ª colocação se classificar para a Copa Sul-Americana, e isso daria mais ou menos hoje na casa de 67% do Goiás ficar ali pelo menos, né, entre os melhores 14, 15 clubes do Campeonato Brasileiro. E da Copa Libertadores, as chances um pouquinho menor, 1,9%. O Goiás é o 11º time em relação aos times ali que podem ficar entre os 6 primeiros colocados. Se a gente considerar essa mesma situação, vamos supor ali de um eventual hoje G9, o Goiás teria mais ou menos a mesma chance que hoje tem o Santos, com 5,1%. Né? Então a gente fazendo esse cálculo, tanto se abrir mais uma vaga, se não abrir, enfim, mas números bem interessantes, primeiramente para o primeiro objetivo, que é escapar da zona de rebaixamento, 97,2% de chance de não cair, já é um número bem legal, e depois aí sim, né, o Goiás chegando nesse objetivo, e na minha opinião vai ser mais ou menos com uns 43, acho que 43 pontos já dá pra gente sentir bastante aliviado para a reta final do Campeonato Brasileiro, e aí sim buscar algo melhor, porque não é um G8, é bem provável que vá sim virar, isso é quase certeza, né, um campeão ou da Libertadores e também da Copa do Brasil, e eventualmente uma Sul-Americana com o São Paulo, porque o Atlético Goianiense realmente não deve ficar entre os 7 primeiros, né, 8 primeiros, realmente quase impossível. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa aí a respeito dessas probabilidades da equipe esmeraldina. Primeiramente o objetivo inicial, né, bem próximo de ser alcançados, 32 pontos para 24 jogos, realmente é uma pontuação muito interessante, e agora essa sequência de jogos importantes, né, difíceis, principalmente fora de casa, tem o Santos agora, lá na Vila Belmiro, depois o Flamengo na Serrinha, e fechando essa sequência muito dura contra o Bragantino fora de casa. Na minha opinião, se o Goiás faz 4 pontos aí dentro desses jogos, 5, 6, aí sim a gente já pode sonhar realmente com Copa Libertadores, mas se a gente seguir mais ou menos o que vem fazendo o Goiás, que é ali 4 pontos, eu acho que já seria uma baita pontuação desses jogos, ou até mesmo 2 pontos, não acho assim desesperador, mas isso considerando apenas a zona de rebaixamento. Se o Goiás quiser brigar por algo a mais, uma Libertadores, seria bem interessante, né? Dá pra gente sonhar, caso vença pelo menos empate outro, né, dessa sequência de 3 jogos difíceis. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação confirmada pelo jornalista Eugiliezer Paulo, do Futebol 62, valeu demais aí Eugiliezer, que ele confirmou durante a sua live que o Goiás realmente chegou a receber uma proposta oficial pelo zagueirão Ian Souto. Entretanto, a diretoria esmeraldina viu o valor muito baixo em relação ao potencial que tem o zagueirão aqui pelo Goiás, e mesmo tendo a intenção, como confirmou o Paulo Rogério Pinheiro, de vender um dos seus jogadores nessa temporada de 2022 para tentar aí fazer um caixa, a tendência, como eu falei, não seria jogadores assim titulares absolutos, ou Dieguinho, Tadeu, Pedro Raul, a não ser que aparecesse uma proposta astronômica. O Goiás tentaria vender ali algum outro jogador um pouco mais encostado, ou até mesmo um bom negócio nas suas categorias de base. Entretanto, chegando essa proposta, não consegui confirmar exatamente qual time foi, mas deve rondar mais ou menos dentro daquilo que a gente já havia conversado, futebol da Espanha com o Villarreal e o Real Betis tendo interesse, e também o Porto, né, de Portugal, e o CSKA Moscou da Rússia. Então uma dessas 3 ligas, né, no total 4 times podem ter feito essa proposta para o zagueirão Ian Souto, mas a diretoria alviverde recusando por não ver assim um valor extremamente atrativo para o jogador se transferir nesse momento, e visando também o longo prazo. Vale lembrar que o contrato do Ian Souto é longo, com o Goiás vai até dezembro de 2024, 50% pertence ao Goiás e os outros restantes à equipe do Floresta do Ceará, que acabou revelando o jogador, né, fez uma boa Copa do Nordeste nesse começo de 2022, antes de transferir para o Goiás. Então, possivelmente, essa proposta não deve ter passado ali, vamos lá,
tentar fazer uma previsão, né? No máximo uns 300, 500 mil euros. Aí o Goiás olha a situação, um cara que hoje vive um momento de baixa, mas já foi importante dentro do elenco e principalmente por conta de ter apenas 50% desse negócio. Não compensa você vender aí por pouco mais de 2 milhões para ficar com 1 milhão, 1 milhão e meio. Não tem exatidão a respeito dessa proposta, mas possivelmente para o Goiás recusar de prontidão assim, certamente deve ter sido uma proposta bem abaixo ali, por exemplo, do seu valor de mercado, que segundo aí o Transfermarkt, hoje gira na casa de mais ou menos 1 milhão de euros, né? Ele tem apenas 20 anos de idade, é novo demais, certamente tem bastante ao que evoluir. Nessa temporada fez 13 jogos pelo Goiás, sendo 6 deles no Campeonato Brasileiro. Sua última atuação contra o Fluminense, aquela derrota, né, por 3-2 dentro de casa, já havia feito partidas ruins, tanto contra o Juventude, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense também, e acabou perdendo vaga no time, sendo reserva nas 3 últimas partidas dentro de casa, né? Jogador que não vem mais viajando com o elenco para os jogos fora. Então realmente perdeu bastante confiança, né, do técnico Jair Ventura, mas um cara que já demonstrou bons jogos, né, contra o Corinthians, vamos lá, América Mineiro, Cuiabá, fez ótimas atuações da Copa do Brasil também no jogo de ida contra o Atlético Goianiense, mas é normal, né, uma variação, enfim, o jogador foi colocado numa bomba ali do nada, ser o titular, e agora a diretoria pensando a longo prazo. É verdade, o Goiás não está assim desesperado demais em relação a dinheiro, principalmente se ficar na Série A do Brasileirão, e por que não, né, o Ian Souto ajudando dentro de campo e fazendo uma venda melhor na temporada que vem. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa decisão da equipe esmeraldina, né? É o zagueirão que faz aniversário no dia 5 de outubro, ou seja, né, no dia 10 de maio, melhor dizendo, né, que é trocado na língua americana. Então o jogador já fez 20 anos, só completa 21 anos no ano que vem, 1,88 m de altura. Apesar do interesse de vender um jogador, essa proposta do futebol europeu, ou de Portugal, ou da Espanha, ou da Rússia, não agradou a diretoria alviverde. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Desse zagueirão tem passagens aí também na equipe do Londrina, na equipe das categorias de base, União do Mato Grosso do Sul, quando começou sua carreira, e também o Boston City do Brasil, da terceira divisão do Mineirão, antes de chegar no Floresta nesse começo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário aqui que ajuda demais dentro do engajamento do YouTube para alcançar mais pessoas, e também compartilhe o nosso vídeo com outros amigos esmeraldinos, né, que você tem aí pelo Facebook, WhatsApp, Instagram e tudo mais. Ajuda bastante esse nosso trabalho para chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui no canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!